Oi, pessoal, meu nome é Rafaela de Império, eu sou aluna do Colégio Embraer, sou voluntária do cursinho e a aula que eu vou dar hoje para vocês é sobre propriedades da matéria. Vamos começar? Vamos começar então, gente. Dentro da área de propriedades da matéria, a gente tem as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais, que é o que a gente vai ver primeiro, são as características que se aplicam a qualquer matéria, independente do que elas são feitas. Então, se é um corpo que ocupa um espaço e tem matéria, ela é constituída de matéria, ela pode ser aplicada a essas características. A gente começa falando de massa, que corresponde à quantidade de matéria de um corpo. Então, tudo que faz aquele corpo é matéria. Tudo que constitui aquele corpo é um tipo de matéria. Então, essa massa é a matéria de um corpo. A gente tem o volume, que é o espaço ocupado pela matéria, em qualquer estado físico. Isso é muito importante a gente lembrar. A matéria pode estar em estado líquido, estado gasoso, estado sólido e outros, e ela vai continuar tendo um volume, independente de seu estado físico. A gente tem a inércia, que corresponde à permanência da ação ou à inatividade da matéria, e pode ser parado ou em movimento. Então, a inércia, a gente possui inércia, e como a gente exercita ou quebra essa inércia? Quando a gente está sentado e parado, a gente está exercendo a inércia de continuar parado. Então, a gente tem a tendência, o nosso corpo tem a tendência de continuar parado até que uma força seja feita sobre ele para quebrar essa inércia. E assim funciona quando a gente está em movimento. A gente está em movimento, a gente está se movimentando até que uma força externa seja feita sobre nós para que nós não continuemos em movimento, mas a gente pare. Um exemplo é quando a gente está dentro de um carro ou um ônibus e ele está muito rápido e do nada ele para. A gente dá um solavanco para frente, porque o nosso corpo estava em movimento e a inércia faz com que ele continue em movimento. Mas por uma força externa, essa inércia foi quebrada. Assim como funciona quando a gente está parado. Um carro, um ônibus está parado, a gente está dentro do ônibus. E aí, do nada, ele avança muito rápido. O nosso corpo, ele dá uma travada para trás, ele dá uma grudada no banco. Por isso que a gente fala que uma força externa fez com que a gente deixasse o nosso estado de inércia de ficar parado. Isso se classifica como inércia. A gente tem a impenetrabilidade, que é a famosa frase de não há possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se a gente colocar, por exemplo, um copo de água e a gente colocar um cubo de gelo lá dentro, a gente percebe que a marca da água no copo, ela sobe, porque ali dentro agora não tem só o volume da água, tem o volume também do cubo de gelo. Se não houvesse essa lei da impenetrabilidade, a gente veria que ao colocar o cubo de gelo, a marca da água não subiria, ela continuaria no mesmo lugar. Mas como tem essa regra, essa característica de propriedade, a gente vê essa mudança da marca da água no copo. Isso é impenetrabilidade. A gente tem a divisibilidade, que é a matéria poder ser dividida em diversas partes muito pequenas. Então, um cubo de gelo, por exemplo, se a gente cortar ele no meio, ele não vai mudar nenhuma função química ou física dele. Ele vai continuar a mesma coisa, só que em uma parte menor. Assim, se a gente cortar a metade da metade, e assim por diante, ele vai continuar sendo gelo, água congelada, água em estado sólido. Ele vai continuar com a sua composição química, sem ter alterações, mesmo a gente dividindo ele em pedaços pequenos. A gente tem agora a compressibilidade, que é quando a gente reduz o volume da massa aplicando a pressão. Então, as prensas hidráulicas que a gente vê às vezes rolando o TikTok ou o Instagram,
aqueles vídeos satisfatórios da gente vendo uma coisa sendo comprimida, é a lei da compressibilidade atuando, é essa característica de compressibilidade. A gente está diminuindo o volume da matéria, fazendo uma pressão sobre ela, então a gente aumenta a pressão para comprimir. E o contrário seria a elasticidade, que é a gente tirar essa força. Então, a gente estica alguma coisa e ela volta no seu tamanho normal. Se a gente pegar a nossa bochecha e puxar, ela vai ser elástica, né? Ela vai ter uma elasticidade que vai fazer com que a gente consiga puxar a nossa bochecha. Mas quando a gente solta, ela volta ao seu tamanho normal, ao seu lugar normal. Não tem uma alteração. Isso é a elasticidade, é a propriedade do material poder ser esticado e ainda assim voltar depois ao seu estado normal depois que a gente retira essa força sobre ele. Agora, mais para o final, a gente tem a característica de indestrutibilidade, que é a não possibilidade de destruir ou criar uma nova matéria, mas o que acontece na verdade é a transformação. Um exemplo muito bom é o da cinza. Para a gente criar a cinza, a gente não faz ela do nada, a gente, na verdade, transforma alguma coisa em cinza. Um papel, por exemplo, se a gente queima ele, a gente faz uma combustão do papel, ele vira no final uma cinza, então ele se transformou em cinza. Assim como acontece em crematórios, onde eles incineram, né, os corpos, e no final fica um monte de cinzas que eles juntam e às vezes descartam ou dão para os parentes que quiserem. Então, a gente transforma uma coisa em outra, a gente não cria nada novo. É tudo derivado de uma outra coisa que já existia. E por último, agora, a gente tem a descontinuidade, que existem espaços da matéria que não são visíveis. Então, por exemplo, um neurônio. Neurônio são os nossos nervos que a gente tem no nosso corpo. Entre um neurônio e outro, a gente não tem uma ligação de fato, tem um espaço entre eles que seria essa descontinuidade. Não é tudo uma coisa só. As nossas células, por exemplo, não é uma célula grudadinha na outra, a gente tem espaços entre uma célula e outra. Por isso, a gente coloca que é a descontinuidade entre uma célula e outra. É essa parte que não existe, é um espacinho que tem entre uma coisa e outra. Não é tudo sempre uma coisa só. A gente tem esse espaço entre elas. Gente, última coisa antes de finalizar o vídeo. Calma que não acabou, tem mais coisa. Só que essa aula ficou muito comprida, então eu cortei ela em duas partes. Então a parte 1 é essa que a gente acabou de fazer, são as propriedades gerais da matéria. E a parte 2, que já foi postada junto com essa aula, mais exercícios sobre propriedades específicas e propriedades gerais. Então, primeiro vídeo, propriedades gerais, e segundo vídeo, propriedades específicas mais exercícios. Vão lá assistir, conferir o nosso conteúdo, deixa o like e continuamos na próxima aula.